Atos capítulo 1, a partir do verso 1, diz assim a palavra do Senhor. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi elevado às alturas, depois de haver dado mandamentos por meio do Espírito Santo aos apóstolos que tinha escolhido. Depois de ter padecido, Jesus se apresentou vivo a seus discípulos, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas relacionadas com o reino de Deus. E comendo com eles, deu-lhes essa ordem: não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, o qual vocês ouviram de mim. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Então os que estavam reunidos com Jesus lhe perguntaram: será este o tempo em que o Senhor irá restaurar o reino a Israel? Jesus respondeu: não cabe a vocês conhecer tempos ou épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade. Vamos juntos, verso 8? Mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Depois de ter dito isso, Jesus foi elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fixos nos céus, enquanto Jesus subia, eis que 2 homens vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram: homens da Galileia, por que vocês estão olhando para as alturas? Esse Jesus que foi levado do meio de vocês para o céu, virá do modo como vocês o viram subir. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Senhor, nesta manhã, nós queremos te louvar por podermos estar juntos, podermos te adorar, te louvar, te bendizer, e agora que abrimos a tua palavra que é a verdade, a tua palavra que é inspirada pelo Senhor, que foi dada a nós, sabemos que quando nós abrimos a tua palavra, o Senhor fala conosco. Ministra nosso coração nessa manhã, em nome de Jesus. Amém e amém. Pode se assentar, por favor. Eu tenho um anúncio muito importante para dar para vocês. Eu comecei a falar semana passada, mas essa semana se confirmou que é com respeito à igreja de Melbourne. No dia 1º de março, um domingo, às 6 da tarde, nós vamos receber o pastor Felipe lá em Melbourne. Então ele vai tomar posse da igreja no dia 1º de março. Então vai ser muito bom, se você quiser ir conosco, vai ser às 6 da tarde. O pastor Silas vai estar com a reunião dele ali, eu sei, em Claremont, mas é um tempo especial, né? Deus está abençoando as nossas igrejas, estamos multiplicando, e Deus tem abençoado, é o reino de Deus, não é a minha igreja, eu não tenho cravos nas mãos, eu não morri na cruz, eu não ressuscitei, mas Ele é o dono da igreja, Ele cuida da sua igreja, Ele ama a sua igreja. Então, se você quiser estar conosco, vai ser a posse do pastor Felipe lá em Melbourne, e eu já falei para ele, logo logo você vai vir aqui estar com a gente também, para vocês conhecerem. O pastor Felipe é um doce de pessoa, um homem de Deus, e está deixando o Brasil, todo o seu trabalho. Ele é engenheiro de tecnologia, ele é TI, e ele deixou todo o seu trabalho para vir aqui, servir ao Senhor, ser pastor de tempo integral. Então é um desafio muito grande, eu sei o que é isso, eu sei exatamente o que é isso, mas deixar o seu país e vir aqui servir ao Senhor de tempo integral é um desafio muito grande, mas Deus nos chamou, nós precisamos desse poder de Deus sobre nós. Muito bem, eu pedi para o pastor Médio colocar uma imagem, e eu quero ouvir de vocês, o que vocês acham dessa imagem?
que vocês acham quando você vê uma imagem como essa? Olha que tem cachorro, olha bem, tem cachorro, tem gato, tem colchão, o carro está meio pendente, caindo para o lado, né? Mudança de pobre é feia. Mas, gente, o que isso quer dizer para nós, pensando em mudança, pensando em ir para outro lugar? O que vocês acham? Hã? Tudo se dá um jeito, né, Gi? Tudo dá um jeito. O que mais? Valéria, você que é bem assim, né, sabe de tudo, tem uma coisa que a Valéria não sabe, você pergunta para ela que ela sabe, né? Então ela vai descobrir. O que é, professor? Só tem lixo ali. Não, mas isso ela não faz não. Né? Mas o que vocês, quando a gente vê uma foto como essa, acho que marca a nossa visão, né? Aí, tá o quê? Está buscando alguma coisa, está indo para um lugar diferente. Porque quem leva cachorro, gato, está mudando, né? Colchão, está deixando algo para trás. Quem falou? Cadê? A Denise falou. Fala, Carol. Carregando mais do que pode fazer, que pode suportar. Olha, está quase tombando. Eu não sei se é acho que é uma caminhonete, sei lá, uma perua, não sei. Mas olha que interessante. Mais algum comentário? Fala, Tassi. Mas não deixou ninguém para trás, né? Não deixou ninguém para trás. Pelo menos o cachorro está ali, né? Não sei se os filhos ficaram para trás, não sei se a esposa ficou para trás, mas o cachorro e os gatos estão ali, ó. O gato você não deixa, né, Gi? Não, gato não. Agora vamos pensar na igreja. Vixe, ó, agora ele foi profundo, hein? Vai para algo novo, vai ficar com as coisas velhas, né? Não muda. Nada muda se você não muda, disse meu pastor há muitos anos atrás. Nada muda se você não muda. Bill? Eu retiro de homens. Probably. Mas, gente, se você pensar na igreja, muitas vezes a gente está assim, fazendo na nossa força, no nosso braço, querendo carregar tudo, querendo fazer tudo do seu jeito, da sua maneira. E a igreja, algumas que eu já conheci, algumas assim, né? O escritório do pastor era um negócio, né? Um negócio. Mas como é interessante, para a gente servir na igreja do Senhor, nós precisamos deixar as coisas, os pesos que nós temos, o passado para trás. Nós precisamos de um revestimento de poder, como o pastor Daniel leu em Lucas. Precisamos esperar em Jerusalém. A espera para nós é uma coisa terrível. Quem gosta de esperar aqui? A Dani já falou que não, né? Sexta-feira vai ser o dia para ela. Né? Mudou o dia da corte lá, que vai do William, para sexta-feira agora. Estamos orando, ore conosco. Mas, gente, às vezes a gente não consegue esperar. A espera é uma coisa terrível para nós. E os discípulos, provavelmente, eles estavam prontos. Vamos, queremos ir. E aí, o Senhor fala assim para eles, olha, espera em Jerusalém. É a mesma coisa quando você fala para uma criança, olha, eu tenho um chocolate para você, mas vou te dar só amanhã. O que ela vai fazer? Eu quero agora. Não é amanhã, é agora. Lembra quando eu contei para vocês,
Quando a gente tinha aquele não esqueça minha calói, colocava na geladeira, colocava em todo lugar. Era um sofrimento você ficar esperando chegar o Natal para ganhar a bicicleta. Como é que é? A tão sonhada calói. Né? Aquilo que você espera que aconteça. Aí o seu pai diz assim, espera. Não é hora ainda. Não é o momento ainda. Não chegou a sua vez ainda. Espera. Espera em Jerusalém. Porque você vai ser revestido do alto. Vai ter um poder de Deus que vai vir sobre você do alto. Não é algo humano, é algo de Deus. E Ele está dizendo, olha, eu vou enviar para vocês o Espírito Santo, que vai estar em vocês. E eu, esses dias atrás, estava conversando com o pastor Melvin. Uma das questões que a gente falava era, o que acontece quando alguém entrega a vida para Jesus com respeito ao Espírito Santo? Eu aprendi que o Espírito Santo está conosco. E quando eu sou cheio com o Espírito Santo, ele está dentro de mim. Aí a gente conversava sobre, eu posso dividir o Espírito Santo? Ou seja, ele só está aqui num momento, no outro momento ele enche. E eu falei, é verdade. Quando a gente recebe Jesus na nossa vida, ele já passa a fazer parte de nós. Mas quando nós somos cheios com o Espírito Santo, ele nos dá um poder sobrenatural. É algo de Deus para nós. É algo que nós não conseguimos explicar como aconteceu o enchimento com o Espírito Santo na vida de alguém. Fiz explicar. É o que aconteceu em Atos 2. Era como se fosse um fogo. Era como se fosse um vento. É difícil explicar. Você vai ver isso em muitos textos da palavra de Deus. Eles fazem referências. Mas a ideia do texto é que todos foram cheios com o Espírito Santo. Em Atos capítulo 2. Não foram alguns, não foram poucos, foram todos. Imagine você, cheio do Espírito Santo de Deus, para ir aonde Deus quer que você esteja. Seja lá no seu trabalho, seja lá na sua escola, seja lá com seus familiares, seja lá onde for. Cheio com o Espírito Santo de Deus. Missão sem o poder do Espírito é sobrecarga, como essa imagem que a gente viu. É risco e ineficácia. Se você vai sem o poder de Deus, melhor não ir. Porque o Espírito de Deus, ele te dá esse poder para você ir. Para você falar em nome dele. Esses dias atrás, estava com o Bill, a gente estava andando de bicicleta. Se você quiser, a gente sempre anda de bicicleta. Amanhã nós vamos andar também, se Deus quiser. Mas, a gente foi para uma área assim de condomínios, e aí ele viu um rapaz, e minha esposa, a minha filha mais nova, Sara, ela, fazendo um parênteses, né? Ela fala da minha esposa que ela sempre falava até com caixa do supermercado. Né? Oi, bom dia, tudo bem? Você está bem? Como é que vai? Tal. Aí o Bill é assim também. E ele encontrou o rapaz e começou a falar com ele. E aí perguntou o nome e tudo mais. E falou assim, tem igreja? Falou, então, estou trabalhando muito, não tenho tempo. Você precisa ter tempo para Deus. E ele começou a falar de Jesus para o rapaz. E aí ele falou assim, esse aqui é o nosso pastor de brasileiros, ele está com a gente e tal. Eu falei, o horário do culto é 10h45 em inglês e tal. E aí, isso é uma questão simples, mas nós não podemos nem falar de Jesus para alguém sem o poder do Espírito Santo. Bill cheio com o Espírito Santo, fala de Jesus para as pessoas. Você cheio com o Espírito Santo, fala de Jesus para as pessoas, porque Ele te dá este poder para ir em nome dEle, para testemunhar. Eu não sei se você sabe bem essa palavra, testemunho, não é você vir aqui contar o que Deus fez na sua vida. A palavra testemunho quer dizer sofrimento.
É a mesma palavra para mártir. Quem que gosta dessa palavra? Sofrer por causa de Cristo, ser preso por causa de Cristo, ser ofendido por causa de Cristo, ser xingado por causa de Cristo, ser humilhado por causa de Cristo, ninguém gosta disso. Isso que é ser testemunha, é ser mártir. Quando Estevão foi apedrejado, no livro de Atos mesmo, a gente vê o testemunho dele, ele se deu por causa de Cristo, se entregou por causa de Cristo. Quando o Senhor nos chama para ir, Ele não está prometendo bens nem riquezas na terra, como o pastor Silas bem disse. Ele está prometendo bens e riquezas eternas. É na glória. Às vezes a gente busca tanto as coisas daqui, mas sem o poder do Espírito, como que nós vamos alcançar pessoas? Eu tenho uma frase que eu coloquei no Instagram da igreja. Vocês sabem que eu não sou instagramzado, né? Essa palavra não existe, mas instagramzado. Será que existe isso? Tá, se você quer uma pessoa professora de educação e tudo mais, instagramzado. Ô Joyce, existe essa palavra instagramzado aí, ó? Mas eu não sou no Instagram. A Carol que coloca lá os vídeos que eu faço, e o povo manda as mensagens, mas eu não sou de Instagram. A Valéria sabe bem disso, né? Ela quer me mandar coisas, eu falo, procura o meu Instagram aí, coloca lá. Eu brinco com ela. Mas, gente, eu coloquei uma frase lá, que é uma frase que eu aprendi há muitos anos atrás, quando eu vim num ministério, teve um congresso de pastores e líderes aqui em Kansas City, nos Estados Unidos. Em 2011, quando eu vim. A frase deles era alcançar crianças. Esse era o alvo, que era uma conferência sobre ministério infantil. E eu peguei aquela ideia, e em todos os meus ministérios que eu trabalhei, eu usava essa frase. Quando trabalhei com crianças, era alcançar crianças para Cristo. Quando trabalhei com igreja, alcançar a comunidade para Cristo. Agora, estando aqui, alcançar brasileiros para Cristo. Esse é o nosso alvo, é o nosso objetivo. Alcançar pessoas para o Senhor. Mas isso eu não consigo sem o poder do Espírito Santo. Se o Espírito Santo não estiver conosco, nós não vamos conseguir. Por isso que é tão importante para nós buscarmos uma experiência com o Senhor. O enchimento com o Espírito Santo. Deixar aquele peso todo de pecado, de passado, abandonar o passado, viver uma nova vida, uma nova história. É isso que o Senhor quer de nós. E eu fiquei pensando sobre essa imagem, qual a diferença entre peso e poder? O peso nos leva para baixo. O poder nos leva para frente. Olha que interessante. O peso nos afunda. Né? Graças ao pastor Sidney, já perdi 9 quilos, ó. 18 pounds, 19 pounds, né? Pastor Sidney, né? Uma benção na minha vida. Ó, perdi, magrinho. Né? Ainda falta um pouquinho. Tem uma parte aqui que ainda está difícil de sair. Está difícil. Um pouquinho só. Mais 2 está bom. Mas, quando a gente tem muito peso, o que acontece? Dor no joelho, pressão alta, ronco, o que mais? Preguiça, sono, indisponibilidade, e a dor no joelho acabou. Senhor Cid, isso é uma besta na minha vida. Acabou a minha dor no joelho. Tem coisa que faz diferença na vida da gente. Uma palavra de Deus abençoou minha vida. Essa diferença entre peso e poder. Poder para ir para frente, para alcançar outros. Poder para avançar. Quando a gente olha para aquele carro, ou aquela caminhonete, estava no limite. Às vezes nós ficamos no limite da nossa vida. Não avançamos.
Porque a gente carrega tanto peso sobre nós. E o Senhor quer nos fazer livres. Quando a gente olha para esse texto, logo no comecinho a gente vai ver, é uma referência a Lucas também, porque Lucas, ele parece, pelos estudos, foi quem investiu na tradução dos escritos. E ele escreveu para Teófilo. Teófilo bancou o trabalho e Lucas foi relatando o que Jesus estava fazendo. Mas no verso 2 ele diz: depois de haver Jesus dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos. Quem é o Espírito Santo, afinal? É difícil para nós entendermos também quem é o Espírito Santo. O Espírito Santo, já diz a palavra, é Espírito, ou seja, não tem uma forma física, assim como os anjos não têm forma física. Assim como Deus é Espírito também, nós não vemos Deus. Quem nós vemos é Jesus, figura humana. Quando olhamos lá para Gênesis 1:26, diz a palavra de Deus: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Qual a imagem? Imagem de Jesus. Jesus é a figura humana. O Espírito Santo estava ali também, porque fala façamos. Quem faz, não faz, façamos não é só um. Façamos o homem à nossa imagem. Ou seja, o homem tinha a imagem moral, a imagem espiritual de Deus, ali na criação. E então a gente vê a ação do Espírito Santo. Pairava sobre as águas. Verso 1 de Gênesis 1. O Espírito pairava sobre as águas. A gente vê a manifestação do Espírito Santo desde o começo, desde a criação. Em toda a história. O Espírito Santo, ele é uma pessoa que não tem corpo físico, mas que ele habita em nós. Olha que coisa doida. É louco isso de entender. A nossa mente é muito limitada para entender a extensão, a dimensão de Deus. Mas a gente pode senti-lo. Glória a Deus por isso. A gente pode sentir a sua presença. Porque quando estamos reunidos, Ele está aqui. Aonde eu vou, Ele está comigo. A presença do Espírito Santo de Deus é real em nós. E Ele tem um papel muito importante. Ele representa Jesus na terra. Porque nesse texto que nós lemos, depois de Jesus ter dado os mandamentos e ensino para os apóstolos pelo Espírito Santo, Jesus subiu aos céus. E no verso 3, diz, depois de ter padecido, ou seja, depois de ter morrido, Ele se apresentou vivo, ou seja, ressuscitou, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Imagine alguém que morreu, depois de 3 dias ressuscita e começa a encontrar com as pessoas. Imagina o rebuliço que isso causou. Imagine se alguém morresse agora. Morreu há 2 semanas atrás, uma irmã daqui da igreja, com mais de 90 anos. Imagine se ela aparecesse aqui na porta. A gente ia cair para trás, né? Imagina o que Jesus fez. 40 dias, aparecendo para as pessoas. E o texto diz que apareceu para mais de 500 pessoas. Ou ia correr, eu não sei você, né? Ou ia falar, não acredito, né, pastor Cine? Não acredito, a incredulidade do povo, não acredito, tem certeza, é clone. Porque muita gente não acredita. Até hoje tem gente que não acredita, tem gente que acha que é uma história, um conto de fadas. Mas é a verdade, é a palavra de Deus. E então, Jesus comeu com eles. Essa é outra figura que eu acho maravilhosa. Jesus ressuscita
E aí vem lá a dona Ana, faz aquela comida gostosa, Jesus senta para comer. Jesus sentou para comer ali com eles. Quem ressuscita come também. E no texto de Lucas, quando eles estavam indo para a estrada de Emaús, Jesus comeu com eles, Jesus já tinha ressuscitado. E ele comeu com eles e disse: olha, esperem em Jerusalém, fiquem em Jerusalém, porque vai ter uma promessa de Deus que vai se cumprir na vida de vocês, em que João batizava nas águas, mas vai vir aquele que vai batizar com o Espírito Santo. Espere em Jerusalém. Não muito depois desses dias, vai acontecer algo da parte de Deus. Algo sobrenatural de Deus vai acontecer. Esperem. Então aconteceu aquilo que talvez você também perguntasse, mas eles estavam esperando um rei montado sobre cavalos, com toda a pompa e circunstância. Vai ser essa época que vai ser restaurado Israel? Vai ser agora que vai acontecer isso? E aí, então Jesus disse para eles: olha, não te interessa. Estou colocando as minhas palavras, tá? Não te interessa saber, não. Não é responsabilidade sua se preocupar com isso, porque a época ou o tempo foi reservado ao Pai, só Ele sabe. Mas o que você deve fazer? Esperar em Jerusalém, porque aqui a partir do verso 8 diz: você vai receber poder, o Espírito Santo vai vir sobre você, e você vai poder testemunhar na Judéia, no Winter Garden, estou pondo aqui, Jerusalém, Winter Garden, Samaria, Orlando, regiões ali, e até os confins da terra. É Claremont, Melbourne, os confins da terra. Esse poder está disponível para nós. Nós precisamos fazer? Buscá-lo. E dito essas palavras, Jesus começou a subir. E os discípulos ficaram tudo olhando para cima. Ficaram olhando para cima. Enquanto Jesus subia, 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. E lhes disseram: varões galileus, por que vocês estão olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, subiu ao céu, virá da mesma maneira, do mesmo modo que ele subiu, ele virá. Mais uma promessa. Como é importante para nós esperarmos o enchimento do Espírito Santo na nossa vida. Como é importante para nós buscarmos esse tempo com Deus, essa experiência com o Senhor. E na continuação do texto, que nós não lemos, mas eles estavam juntos, oraram juntos, no verso, cadê aqui? Aqui, no verso 14, todos eles oravam juntos, com as mulheres, com Maria, com a mãe de Jesus e com os irmãos dele. Estavam buscando. Eles obedeceram o que o Senhor Jesus disse para esperar em Jerusalém. Eles obedeceram a palavra. E ali, em Atos 2, aconteceu o cumprimento da palavra de Deus. O Espírito Santo veio sobre todos eles. Essa promessa é para nós e para os nossos filhos, para as gerações que virão. Essa é uma promessa que se cumpre, porque o desejo de Deus é que nós sejamos cheios do Espírito Santo. Talvez a gente entregou nossa vida para Jesus, estamos caminhando com Jesus, lendo sua palavra, crendo nos milagres, no poder dele, mas às vezes a gente não passou por essa segunda experiência. Os nazarenos chamam da segunda obra da graça de Deus, foi John Wesley quem disse isso.
mas é a obra da graça de Deus. É o poder de Deus que vem sobre os filhos, que pode acontecer no primeiro momento, quando você se entrega a Jesus, pode acontecer depois. Isso é com Deus, não é com a gente. Mas há uma necessidade de buscar o enchimento com o Espírito Santo para poder ir. Para nós podermos ir, nós precisamos do poder dele. Eu marquei algumas frases, algumas só para a gente mencionar aqui, que eu acho que é importante para a gente ilustrar. John Stott foi um escritor, um historiador. Ele diz: o Espírito Santo não veio para nos entreter, mas para nos capacitar para a missão. A missão de Deus, Ele veio para nos capacitar. A missão de Deus é que todos sejam alcançados pela sua palavra. Todos sejam salvos. Não vão ser todos que vão ser salvos, mas a missão de Deus é que todos se salvem. Ele quer que isso aconteça. Sem o Espírito Santo, o cristianismo é apenas uma ideia bonita. Com o Espírito Santo, ele se torna uma força que transforma o mundo. Quem disse isso foi um teólogo, A.W. Tozer. E eu fiquei pensando, se nós não tivermos essa capacitação do Espírito Santo, melhor nem ir. Porque Deus capacita aqueles que Ele chama. Ele enche com o seu Espírito, dá poder para os seus filhos, para podermos ir. E eu quero finalizar pensando sobre algumas ideias que eu creio que são importantes para nós. Primeiro, que a missão de Deus, ela é nossa também. Ele espera que nós possamos ser parte da missão de Deus. Não é apenas eu fazendo todo o trabalho, mas somos nós fazendo todo o trabalho, cheios pelo poder de Deus. Segunda ideia que eu quero pensar com vocês é que Ele tem parâmetros para essa missão. Ele tem direção para essa missão. Ele não nos deixa sozinhos, fala assim, agora você vai e se vira. Não. Ele tem uma missão, mas Ele nos dá a direção para essa missão. Quando no ano passado, nós começamos a orar, pensar, Senhor, quem é que o Senhor vai mandar para Melbourne? E pouco tempo atrás tinha vindo o pastor Felipe. E nós tivemos uma reunião e ele ficou muito interessado, fez muitas perguntas. E ele foi orar. Falei, você ora? E Deus falou para ele, vai lá conhecer. Que ele não tinha vindo, ele tinha vindo aqui na nossa igreja, em Winter Garden, mas não em Melbourne. E eu falei, Deus falou para ele, vai lá conhecer. Aí ele veio. Ele conheceu, Deus falou para ele ficar, que era algo que Deus tinha para a vida dele, para a sua família. Só que eu não sabia. E ele me falou quando ele chegou no Brasil. Ele falou, olha, minha esposa está grávida. Eu não sabia. Eu falei, por que você não me contou antes? Não ia fazer diferença nenhuma. Mas, eu falei, então nós vamos ter que correr com o processo. Senão, não vai dar tempo de nascer aqui. Não havia nenhum problema de nascer aqui, nascer lá, mas lá ia ser muito caro para ele. E Deus fez tanto milagre que ele não pagou nada por parte dele, nada. E aí, quando ele veio aqui, ele conheceu o pastor da igreja, conheceu a realidade, ele se apaixonou. Deus foi plantando uma semente no coração dele. Porque Deus não tem plano B, né, Valéria? Deus só tem plano A. Deus tem plano A. O plano de Deus é perfeito.
Quando o pastor Silas, no ano passado, chegou para nós e disse, olha, quero começar a igreja, Deus falou comigo. E aí, demorou um pouquinho, né, pastor? Demorou um pouquinho. Coisas assim não andava, mas na hora certa encaixou e foi. Mas agora estamos começando oficialmente, todos os domingos e terças-feiras também, né? A igreja lá de Clermont. O aluguel que passa a vigorar, né? Vigorar a partir de 1º de março. Tem um povo lá com ele. Você vai na casa dele. Alguns falaram para ele que só vão para a igreja, não vai para a casa dele, mas tá bom, excelente. Pelo menos vai para a igreja. E Deus está fazendo a obra dele. Ele capacita pessoas, chama pessoas. Numa das viagens, vou usar o seu exemplo, Edivaldo. Numa das viagens, ele falou para mim assim, eu não sei porque que Deus me trouxe para cá. Eu falei, eu sei porque Deus te trouxe para cá. Para ajudar a plantar a igreja. Todo domingo o Edivaldo vai comigo para Melbourne. Todo domingo. Acho que só teve um que você falhou, só um. Né? Ele foi para Nova York passear e tal. Mas, gente, quantos meses está comigo lá? Desde maio. A gente está junto. Quando eu anunciei aqui, quem quer me ajudar lá em Melbourne? Ele, pastor Cine, os dois. E a Valéria. Foram lá. Estamos lá comigo toda semana. Toda semana. Deus usa pessoas para a sua obra. Deus é extraordinário. Deus ama a sua igreja. Mas além de amar a sua igreja, Ele nos dá este poder para poder servir na sua igreja, na sua casa. Nesta manhã, eu quero desafiar você. Talvez você já foi cheio com o Espírito Santo. Talvez você não teve essa experiência. Eu quero desafiar você a buscar isso. Lucas capítulo 9 diz, vocês que são maus, sabem dar boas dádivas, bons presentes aos seus filhos. Quanto mais o vosso Pai Celeste vos dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Você precisa pedir. Ou se já foi cheio, você precisa renovar. Precisa ter mais experiências com o Espírito Santo de Deus. Precisa ter experiências novas com Ele. Quero te encorajar a buscar mais do Senhor. Mais da sua palavra. A palavra de Deus, ela é tão viva, tão maravilhosa para nós. Eu comecei a fazer, eu concluo com essa ilustração, eu comecei a fazer, tem um programa aqui na igreja que chama Come After Me, Vem Após Mim. Esse programa é um programa de leitura bíblica anual. E eu comecei a fazer, e um dos textos que eu li foi de Êxodo 32, quando Deus aparece para Moisés, e lá no monte, e de repente ele fala, desce, porque o povo lá fez um bezerro de ouro para adorar. E ele desce. Quando ele chega, ele chama Arão. Arão, o que você está fazendo, Arão? Não, eu pedi para o povo trazer ouro, e a gente fazer um bezerro de ouro, para poder adorar, porque vocês estavam demorando, e o povo começou a dizer que vocês estavam demorando. Olha a importância da espera. E o texto que me intrigou foi que Deus queria matar Arão. Lê depois lá. Deus queria matar Arão. Queria acabar com ele. O que Moisés fez? Não, Senhor, por favor, não. É Arão, Senhor. Mas por causa da atitude dele, 3.000 pessoas morreram. Ele chamou os levitas, falou, pega a espada e matem todos. 3.000 pessoas morreram, e ele não morreu. E depois ainda, mais para frente, Deus disse, faz uma estola sacerdotal para Arão. Eu falei, não é possível, Senhor. O Senhor é muito misericordioso. Mas ele aprendeu a lição.
Talvez a gente fizesse igual. O homem de Deus está demorando. Ou talvez pior. O homem de Deus está demorando. Ele nunca vem. Ele nunca vai chegar. O Espírito Santo não vem. Está demorando muito. Espera. Há bênçãos na espera. Vamos ficar de pé? Vamos orar? Você não pode ir sem o poder do Espírito Santo. Vamos chegar até o altar? Vamos orar juntos? No altar é quando a gente se dobra, a gente se rende ao Senhor. Busque algo do Senhor para você nessa noite. Busque a presença do Senhor. Diga, Senhor, eu preciso do Teu poder. Eu preciso dessa experiência. Eu preciso de ser cheio do Teu Espírito. Eu preciso mais do Senhor. Não posso ser o mesmo. Não posso ser o mesmo. Pode sentar se você não conseguir ajoelhar. Tem liberdade na casa do Senhor. Mas eu queria que você falasse com Deus agora. Senhor, eu me rendo a Ti, Senhor. Me prostro diante do Senhor. Essa promessa não é para aquela época. Essa promessa não foi só para os discípulos. Essa promessa é para hoje. É para hoje. É para agora. Senhor, o Senhor é bem-vindo entre nós. Como diz a canção. O Senhor é bem-vindo entre nós. E a Tua igreja está aqui hoje, Senhor, reunida, prostrada diante do Teu altar, prostrada na Tua presença, Senhor. Orando e buscando mais do Senhor. Pai, nesta manhã, se revela a nós. Visita o Teu povo novamente, Senhor. Visita com o Teu poder, com experiências novas, Senhor. Nós não podemos ir sem o poder do Teu Espírito, Senhor. Nós não podemos caminhar se o Senhor não for conosco. Assim como aquela nuvem, Senhor, que pairava quando o povo era para se movimentar, a nuvem avançava também. Senhor, sem o Senhor nós não podemos, sem o Teu poder nós não conseguimos ir. Senhor, nós precisamos do poder do Teu Espírito, Senhor. Nós precisamos dessa experiência sobrenatural com o Senhor. Quando os discípulos estão olhando para cima, o Senhor diz, olha, é do alto que vem esse poder. É do alto, não é da nossa mão, não é da nossa força. Nós não podemos fazer na nossa força, Senhor. Assim como aquele guarda estava ali, cuidando do Billy Graham, Senhor, e ele orando e dizendo, Senhor, se o Senhor não for, eu não posso. Se o Senhor não estiver comigo, eu não posso. Se o Senhor não se manifestar no nosso meio, eu não posso. Ah, Espírito Santo, vem sobre nós. Enche-nos com o Teu poder, Senhor. O poder que purifica, o poder que santifica, o poder que nos leva para testemunhar, para, se preciso for, dar a nossa vida por causa do Teu reino, Senhor. Ah, Senhor, nós não gostamos dessa palavra mártir, nós não gostamos de sofrer por causa do Senhor, mas se necessário for, Senhor, nós nos entregamos a Ti. Nós nos damos a Ti, Senhor, para o Senhor nos guiar, para o Senhor nos encher, para o Senhor nos conduzir, para o Senhor fazer a Tua obra no nosso meio. Senhor, eu sei que alguns irmãos não puderam chegar hoje por doenças ou por questões. Enche a vida deles também, Senhor. Toca a vida deles, Senhor, com o Teu poder, com a Tua presença, porque sabemos que o Teu Espírito não há distância. O Senhor se manifesta da forma que o Senhor quer, do jeito que o Senhor quer, e o Senhor tem todo o poder e a autoridade, e nós Te damos liberdade, Espírito Santo, para visitar a Tua igreja, porque eu sei que fazemos isso no nome de Jesus, o nome que está acima de todo nome, que todo joelho vai se dobrar, toda língua vai confessar que Jesus é o Senhor. Pai, nesta manhã, vem sobre nós, enche a nossa vida
e que o Teu Espírito Santo nos purifique, que o Teu Espírito nos encha, Senhor, para viver uma vida santa, assim como o Espírito é santo. Nós queremos também viver uma vida santa, aonde o Senhor nos chamou para estar. Abençoe a cada um de nós, abençoe os meus irmãos, visita o Senhor, para a glória do Teu santo nome. E eu quero Te pedir que o grande e poderoso amor de Deus, o Pai, a graça bendita e maravilhosa de Jesus, o Filho, e que a doce comunhão, a presença do Espírito Santo de Deus, esteja sobre todos nós, aqui na igreja, os que estão online, desde agora e para sempre. Amém.